meu tá ainda rodando. Aí, começou a gravação. Vamos lá, então, gente? Começar mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, já é o 14º. A gente continua até dezembro, né, falando sobre recuperação e aprofundamento. Hoje a gente vai falar sobre os projetos, né, de 2 escolas que são da diretoria Leste, a gente gosta muito, está muito feliz que os professores vieram participar também. Essas contribuições vão ser do Aníbal de Freitas e da Pei Cecília Pereira, junto com as minhas parceiras Eliana e Thalita, e junto com um monte de parceiros que eu tenho hoje, vai ser bem gostoso. Pode passar, Rô, por favor, a Rô está me ajudando hoje, olha que legal. Bom, a pauta de hoje, a gente vai ter uma leitura inicial, ela não está aqui, mas eu vou ler, a gente dá um jeito, uma sensibilização, aí a gente vai conhecer o projeto de cada escola, que eu acho que vai ser o grande must, né, desse ATPC, uma conversa com vocês, né, os professores estão com a gente, um momento chamego que não pode faltar, uma reflexão final e beijo, tchau, né, a gente está aí já em novembro cansadona. Bora lá. Bom, a leitura inicial que eu trouxe para vocês, não sei se dá para ver o livro, é Mulheres do Brasil, a História Não Contada, é do Paulo Resulti. É um trechinho, né, ele fala de várias, na verdade ele fala desde o começo do descobrimento da América, né, até, ele chega até o caso Marielle. Mas eu peguei um trechinho para ler para vocês, chama Vestidos de Inocência. Se inicialmente era perturbador aquele bando de gente nua, aos poucos, pela falta de malícia, parece que os portugueses passaram a encarar as coisas com naturalidade. Suas vergonhas tão nuas e com tantas inocências descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Os primeiros europeus, chegavam a um verdadeiro paraíso comparado à Europa, onde a religião tudo condenava, controlava, censurava, punia e castrava. O próprio Cristóvão Colombo, ao desembarcar na ilha de São Domingos em 1492 e contemplar a multidão que tomava por um deus, né, exclamou: vejam, eles estão nus, mas estão vestidos de inocência. Durante a primeira missa no Brasil, ainda segundo registros de Caminha, havia uma índia presente. Ela recebeu um tecido para se cobrir, e assim o fez durante alguns momentos. Porém, ao longo do ofício religioso, em que copiava as ações dos demais, sentando-se, erguendo-se, ajoelhando-se, esqueceu para que estava usando aquilo, e não se cobriu mais direito. Isso seria o princípio da luta das mulheres indígenas com a questão da vestimenta. Elas eram práticas. Ao contrário dos europeus, o hábito do banho entre os índios era uma constante. E, segundo Jean, era incômodo o colocar e tirar a roupa nas mulheres, que se banhavam de até 12 vezes ao dia. Mas assim, elas passaram a ser escravizadas pelos europeus. O chicote as obrigava a se adaptar às regras de vestimenta impostas pelos colonizadores. Então, isso é o começo de tudo. Esse livro, você encontra e-book, eu ganhei de uma grande amiga minha, Angélica, de aniversário, agradeço, né, sabe do meu gosto, e recomendo a leitura, porque ela é bem simples, o aluno consegue ler, tá? Porque são trechos, né, da vida feminina, da vida da mulher no Brasil, e ainda pega alguns trechos aí de muita luta, né? E ainda estamos lutando, né? E aí, esse ano a gente viu que alguma coisinha a gente conseguiu, né? Pelo menos aqui em Campinas, 4 vai nos representar, né? Bora lá? Bom, a sensibilização, Thalita, quer falar? Sim. Pessoal, essa é uma sensibilização que um professor da rede, o Adaur, compartilhou conosco. É um trabalho das alunas,
né, sobre histórias e memórias, olhares sobre a cidade e suas violências a partir do audiovisual. É um vídeo, né, que foi realizado pelas alunas Camille, Caroline e o Gustavo, e é dentro de um projeto ainda maior. Aqui está o link, que vocês conseguem acessar. É um trabalho muito bacana, em parceria com a Unicamp, lá o Núcleo Pagu, e eu acho que vale muito a pena e tem muito a ver com o tema que a gente está trazendo e está construindo hoje nesse ATPC. Ok. Bom, aí posso continuar ali? Thalita, Eli, quer continuar? Eu mesma? Vamos lá. Então, nós trouxemos hoje 2 escolas, né? Prazer em tê-los aqui, né? Tê-los e tê-las. E eu fico muito feliz de poder participar, que vocês participem, na verdade, participar com vocês dessa roda de conversa, da apresentação do trabalho da escola. Eu acho que, como até falei para a Edneia, isso fica no YouTube, isso replica na rede, né? Isso vocês vão poder replicar quantos quiser, para quantos lugares vocês quiserem, está na rede, está na mão de todo mundo. E hoje eu tenho como convidados aí Rosângela, Eduardo e Leandro do Aníbal de Freitas, a Edneia, a Tatiana, a Paula e o Zé, né, o Zé Roberto, a gente brinca porque eu sou PCNP da escola deles, da PEI Cecília Pereira. Então a gente vai começar, pode começar com a Aníbal ou Thalita, é isso? É? Isso mesmo, Aníbal de Freitas. Então pode Afro passar. Aníbal. O Afro Aníbal. Quem pode começar a falar do projeto, meninos e meninas? Eu começo. Fiquem à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que vão nos assistir. Eu sou o Leandro, eu sou professor de Geografia na Aníbal de Freitas, né, que é uma escola aqui próximo ao centro de Campinas. A gente vai falar um pouco sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo na escola, que é o Afro Aníbal, é um projeto interdisciplinar. Hoje é dia 19, né, que a gente está gravando essa TPC, que é véspera da Consciência Negra, né, do Dia da Consciência Negra, que é um momento assim muito propício para fazer essa reflexão, para pensar em ações, em projetos, né, voltados a essa área do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito. E eu não sei, o que eu quero falar primeiro, assim, eu não sei se a gente tem muita coisa a comemorar nesse sentido, né, porque nos últimos anos a gente tem visto muitos comentários, muitos depoimentos de pessoas, inclusive de autoridades, né, muito voltado para essa questão do racismo. Nas redes sociais a gente vê muitos ataques a pessoas negras, a autoridades, a artistas, então são coisas bastante que infelizmente são comuns de acontecer. Além disso, a gente vê um aumento, né, de 2008 para 2018 nos homicídios com relação à população negra, com relação aos negros e negras. Ao mesmo tempo, a gente tem também a questão da violência policial nas comunidades, nas periferias, que também é um dado bastante triste, e a periferia, por questões históricas e de segregação socioespacial, tem, na sua maioria, a população dessas áreas, dessas regiões, são negras, né, e que sofrem com isso, com essa violência policial. Além disso, o fato de a Covid-19 afetar grandemente essa população, ou seja, a maioria dos casos, a maioria das mortes estão voltadas, são de pessoas negras, infelizmente, justamente porque essas regiões, esses espaços geográficos, eles não têm as condições básicas, né, de saúde, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso ao esporte, à cultura. Então, infelizmente, esse é um cenário que nos está dado no nosso país. Mas, por outro lado, a gente tem também um processo bastante positivo, que é a questão das ações afirmativas, né, de entrada dos negros e negras nas universidades, de ações afirmativas voltadas para seleção para vagas de emprego, para postos importantes dentro das empresas.
E também, como a Vivi já começou a anunciar, já deu uma prévia, domingo a gente teve um suspiro de esperança, né, no Brasil, nas eleições municipais, porque a gente teve um número significativo, claro que não é o suficiente ainda, mas um número significativo de mulheres negras, de homens negros que foram eleitos, e também mulheres trans negras, homens trans, lésbicas, lideranças indígenas, e isso, para quem é da humanidades e luta por uma sociedade mais igualitária, mais justa, é muito significativo, é muito importante para a gente, né? Porque a gente começa a ver que há uma esperança, né, uma luz no final do túnel, uma esperança de uma mudança realmente social, tendo essas pessoas nos representando. E foram justamente essas questões que nos inspiraram para a gente pensar no projeto Afro Aníbal. Não só isso, a gente está aqui com 2 amigos, que é a Rosângela e o Eduardo, né, que tem um trabalho de longa data na temática, né, da étnico-racial, inclusive são militantes na área, estão muito antenados com isso, são sumidades na temática, né, que eu aprendo muito com eles, que também serviram de inspiração para a gente pensar nesse projeto, e teve a deixa também da associação, que lançou um concurso, que é o Selo de Diversidade Cultural, que é uma associação afro de Valinhos, que fez um concurso envolvendo toda a região Campinas e toda a região metropolitana de Campinas, envolvendo as escolas públicas e particulares, para a discussão dessa questão étnico-racial e para que os alunos produzissem um desenho e um logo nesse sentido, um slogan nesse sentido. Então, a gente pegou essa deixa e pensamos, por que não, a partir disso, pensar num projeto interdisciplinar, um projeto muito maior, que pudesse agregar outras áreas e que pudessem, além do concurso, pensar em outras ações, desenvolver outras ações que pudessem ser mais duradouras e que pudessem dar continuidade durante o decorrer do ano, né? A gente começou, acho que em agosto, setembro, e pensar nisso em etapas desse projeto até o final do ano. Então, a gente começou um processo de mobilização dos professores, né? A gente começou a conversar com cada um e conseguimos, a partir dessa articulação e a partir dessa deixa do concurso, envolver várias áreas. Então, a gente envolveu o Alexander, que é o professor de matemática, a Cris de sociologia, teve professores de artes, que é a Débora Sabino, a Vânia, professores de história, que é o Eduardo, a Rosângela, que estão aqui, biologia, geografia, eu, sociologia, o Marcelo, então a Maria Tereza de língua portuguesa, a Valdirene de educação física, a outra professora de língua portuguesa, que é a Ed. Então, a gente conseguiu trazer uma gama de áreas, né, muito significativa para o trabalho interdisciplinar. E a gente teve, claro, o apoio da nossa gestão, principalmente na figura do nosso coordenador pedagógico, que é o Theo, que está sempre conosco, né, nas nossas reuniões, e apoio também, claro, da diretora, da Beth, e da vice-diretora, a Maria Inês. Então, foi assim que a gente conseguiu desenvolver esse projeto. Então, assim, a gente pensou, né, envolvendo todos os alunos, né, para envolver todos os alunos aí no projeto, pegando o ensino fundamental, pegando o ensino médio, né, pegando todos os alunos, mas também linkando com o conteúdo que a gente estava trabalhando, né? Não era fazer um projeto que a gente não teria um link. Então, por exemplo, no 7º ano, eu trabalhei ali as habilidades, por exemplo, que era discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e às servidões modernas. Então, eu peguei o tema do desenho, né, o tema que a gente estava trabalhando, e coloquei essa temática étnico-racial. No 8º ano, por exemplo, a habilidade era trabalhar ali, analisar as condições das pessoas escravizadas e identificar as formas de resistência. Então, a gente trabalhou os quilombos modernos, né? Eu trabalhei o quilombo, né?
e trouxe para eles, por exemplo, a palavra quilombar. O que significava a palavra quilombar? Eu trabalhei os quilombos modernos hoje, essas questões de resistência. Então, ela trazer essa questão do desenho, as temáticas étnico-raciais, junto com as habilidades e competências, junto com o conteúdo que a gente estava trabalhando, né? Então, aí também nós fizemos uma live, no dia 11 de setembro, né, foi feita uma live, nós fizemos uma live com os alunos do ensino fundamental e também fizemos uma live com os alunos do ensino médio, né? E aí a gente trouxe, inclusive, para essa live, a Cláudia, que era organizadora do evento lá do Selo da Diversidade, para falar um pouco, para conversar um pouco com os alunos, falar um pouco dessa temática. Então, a gente procurou também discutir um pouco com esses alunos o porquê, né, falar de um Selo da Diversidade, por que falar dessa temática. Então, a gente procurou casar todos esses assuntos. Nessa live participou a professora Débora de Artes, participou o professor Alex de Matemática, participou o professor Leandro e eu, e a gente trouxe esses alunos aí do 6º, 7º, 9º, 8º anos, para discutir um pouco mais, né, sobre a temática, sobre como também a professora Débora falando, né, das técnicas do desenho, porque tinha todo um padrão para poder fazer esse desenho, né. E aqui a gente tem uma amostra dos desenhos que foram feitos, né? Aqui, os alunos aí, o professor Leandro criou, né, uma exposição no Padlet. E aí os alunos iam entregando os desenhos e nós íamos colocando, porque tudo isso virtualmente, tudo isso a partir do ensino remoto, a partir daquela busca ativa. Então, os alunos, eles mandavam pelo Classroom, e aí cada professor, né, tinha um professor coordenador, e aí a gente ia colocando lá no Classroom, ele ia colocando no Padlet. Então, a gente colocava o nome do aluno, colocava a série do aluno, e também, lá na escola, o Theo, ele fazia aquele plantão e recebia também os desenhos físicos, para depois a gente fazer uma pré-seleção, né, guardando, lógico, guardando todas as coisas, os protocolos, né, para fazer essa seleção, para enviar lá para o concurso. Então, aqui é uma pequena amostra, né, e aí está também a página do Padlet, onde os trabalhos iam sendo colocados nessa página do Padlet para os alunos, para todo mundo ver, e está lá essa página aí, para a comunidade, os pais, para quem quiser conhecer o trabalho. Então, a gente tem, assim, ótimos, excelentes trabalhos, foi uma seleção muito difícil, né, a gente ficou muito assim, esse vai, esse não vai, mas a gente escolheu de acordo com o que estava, o que atendia o padrão do concurso, né? E foi muito prazeroso mesmo. Olha, nós tivemos mais de cerca de 100 produções, não é? De desenhos aí que foram entregues na escola. O Eduardo, ele pode falar melhor a respeito dessa parte. Pronto. Vocês querem que eu passe o vídeo, a vinheta do Afro Aníbal? Então, vamos lá. Então, esse foi um vídeo, né, que foi produzido pelos alunos do primeiro ano,
com a orientação do professor Leandro, de Geografia, né, e que serviu assim como uma espécie de, ao mesmo tempo, uma vinheta e um chamamento dentro da escola para a participação do projeto Afro-Aníbal, né? Então, que nós estávamos lançando no mês de agosto. Então, esse foi um primeiro produto, né, realizado pelos alunos dentro do projeto. Então, agora aqui eu vou compartilhar aqui a minha, para mim falar com vocês. Estão vendo aí? Que agora não estão vendo mais. Sim? Sim. Estou vendo. Sim. Então, essa apresentação foi também preparada pelo professor Leandro, de Geografia, né? Que assim, o objetivo é para a gente assim, mostrar para vocês um pouco desse percurso pedagógico, desse percurso, dessa aprendizagem em relação às propostas do Afro-Aníbal, né? Então, até aqui que a Rosângela teve a fala dela. Então, como o Leandro já falou, foi um concurso denominado Selo da Diversidade Cultural, com o título Infância, Combate ao Racismo e Resistência. E esse concurso foi organizado por duas instituições não governamentais, a Associação Cultural Afro-Brasileira de Valinhos e o Coletivo de Estudos Teresa de Benguela, aqui de Campinas. Inclusive, a Rosângela é uma das integrantes desse coletivo. E o concurso ele estava naquela, digamos assim, naquele cenário, né, repercutindo, de uma certa maneira, a indignação coletiva que gerou na cidade de Valinhos e também no Brasil inteiro o episódio emblemático de racismo, onde um entregador de aplicativo, né, um motoboy, ele foi ofendido e humilhado por um morador que, inclusive, tem uma cena assim, que ele esfrega a mão no braço, né, para apontar a sua condição de supremacia branca. Então, esse episódio foi filmado pelos vizinhos e alcançou uma ampla divulgação nos noticiários, nos telejornais e também nas redes sociais. Então, esse concurso, né, foi, digamos, apresentado à comunidade de Valinhos e da região metropolitana justamente algumas semanas depois desse acontecido, né? Então, foi um concurso dirigido às escolas públicas e particulares de Valinhos e da região metropolitana, e consistia na produção de um desenho com um slogan, né, que dialogasse com essas questões de racismo, preconceito, discriminação, história do negro, história da África. Então, o desenho teria que estar sendo produzido realizando esse diálogo, né? E o concurso ele foi dividido em 3 categorias. Então, a primeira categoria, alunos dos anos finais do Fundamental 1 e iniciais do Fundamental 2. Então, envolvendo alunos do 4º, do 5º e dos 6º anos. Daí, a categoria 2, para alunos dos anos finais do Fundamental 2, 7º, 8º e 9º, e uma terceira categoria para alunos do ensino médio. Ao todo, participaram desse concurso 28 escolas e foram enviados mais ou menos um pouco mais de 800 trabalhos. O edital do concurso ele foi publicado em agosto, quando nós, do Aníbal de Freitas, começamos também a trabalhar e articular o projeto Afro-Aníbal. Então, nós formamos uma equipe de professores,
de diferentes componentes curriculares, que passou a trabalhar de forma colaborativa e coletiva. Inclusive, a gente formou também um grupo, né? A gente tem lá grupo de humanas, grupo do TDC, grupo de recados gerais da escola, e nós também formamos um grupo específico para discutir o desenvolvimento do projeto, né? Então, a gente começamos a utilizar todas as nossas plataformas digitais, o Google Sala de Aula, as redes sociais da escola, os diferentes grupos de WhatsApp, o Facebook, o Instagram da escola. Começamos a produzir vídeos, a realizar lives via o Meet aí do Google Sala de Aula e divulgando a proposta do projeto e do concurso. Então, nós selecionamos conteúdos, objetivos, as habilidades presentes no currículo paulista, que estivessem em sintonia com a proposta do projeto Afro-Aníbal, dentro de cada componente curricular. Então, passamos a construir e elaborar diferentes atividades, né, em sintonia com as questões ligadas à educação das relações étnico-raciais, a história e cultura africana e afro-brasileira, bem como as problemáticas referentes ao preconceito, às discriminações e aos racismos, né? Então, incorporamos toda essa leitura e compreensão dos acontecimentos e episódios atuais, né? Tanto no Brasil como também em outros países do mundo. Então, o desenvolvimento do estudo, da reflexão das práticas de ação sobre diferentes aspectos da educação das relações étnico-raciais visava promover dentro da escola um estudo, uma reflexão e uma pesquisa sobre essa temática. E a percepção crítica das relações sociais discriminatórias, excludentes, que permeiam as sociedades contemporâneas. Então, ao mesmo tempo, o projeto foi voltado para fortalecer as práticas coletivas e interdisciplinares dentro da escola, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e também, ao mesmo tempo, estabelecer esse diálogo com o currículo paulista e com os referenciais da educação étnico-racial. Então, a escola Aníbal de Freitas foi uma das escolas, a única, na verdade, né, a única escola pública estadual que foi premiada no concurso. Teve outras duas escolas públicas municipais de Valinhos que também foram premiadas. E a maioria das outras categorias e premiações ficou entre as escolas particulares de Valinhos, né? Então, nós fomos premiados na categoria 3, para alunos entre 16 e 18 anos do ensino médio, com esse trabalho produzido pela aluna Larissa de Campos Rasoli, do 2º ano C. A sua produção foi inspirada na leitura do livro Quarto de Despejo, né, da escritora negra Carolina Maria de Jesus, e essa leitura foi realizada por todos os alunos, né, não só pela Larissa, mas foi um tema das aulas de língua portuguesa com a professora Maria Tereza. Então, nós temos na produção desse trabalho, né, a presença do objeto livro, muito significativo aí, né, a reprodução da imagem da Carolina Maria de Jesus, que é uma personagem da literatura negra contemporânea brasileira, e ela fez, né, uma espécie, no slogan, né, trocando com o título do livro que ela leu, né, então, o Quarto Despejo, né. Então, torne o preconceito
um objeto para um quarto de despejo. Esse foi o slogan do trabalho da nossa aluna que foi premiado. Então, esse trabalho, além da Maria Tereza, né, ele também teve a orientação da professora de artes, a Vânia, e também do professor de história, né, que sou eu, o Eduardo. Como premiação, a nossa aluna recebeu um aparelho smartphone e também vai receber por 12 meses, por um ano, né, uma cesta de alimentos mensalmente. Então, acho que da minha parte é isso. Não é isso, Leandro? Concluir, para finalizar, que as nossas ações, elas continuam em andamento, né? E hoje, por exemplo, a gente vai ter uma live agora com 3 mulheres negras da mesma geração, vó, mãe e filha, né? Que elas vão também falar um pouco dessa história, né? De luta de 3 gerações de mulheres negras. E a gente está dando continuidade a esse projeto e a gente espera que o ano que vem, né, a gente continue esse projeto, trazendo mais professores, e que essa questão, não é, ela não pare por aqui, né, esse é o nosso objetivo, né, que nós só mudamos aquilo que nós conhecemos, então a gente só pode mudar as atitudes dos alunos quando a gente mostra para ele, quando a gente dá o conhecimento. Enquanto os alunos não conhecerem, né, a história da população negra, a história, né, do negro, e a gente desnaturalizar, não é? A gente não consegue mudar. Então, a gente tem que ter ações, né, e os professores têm que estar, né, voltados para isso, para essa atitude, né, de desnaturalizar os fatos, não é? Então, foi esse o nosso objetivo ao trabalhar esse projeto Afro-Aníbal, né? E a gente espera que isso vire um contínuo, não é? Porque a gente não inspirar só o novembro, né, o mês da consciência negra, para pautar as ações, que isso passa a ser uma ação contínua, esteja lá no projeto político-pedagógico da escola sempre, né? Então, é isso que a gente tem para contar um pouco do nosso projeto Afro-Aníbal. Aqui é o convite da live, né, que vai ser hoje, que é a live que a Ru acabou de falar. Muito legal. Que são, gente, são três gerações de mulheres negras. É apaixonante. Uma senhora chamada Adalgisa, com 80 anos de idade, que trabalhou na área de saúde, e nos anos 60 e 70 ela fez curso de pedagogia e começou também a fazer curso de direito. Uma das suas filhas, a Natália, que é psicóloga, né? E a neta, que é a Camila, que está no 3º ano da Faculdade de Dança da Unicamp. Maravilhoso, viu? Não preciso nem falar, que espero que isso prorrogue e que seja, como fala, perpetue no Aníbal para sempre, gente. Vamos lá, Cecília Pereira. Bora lá. Mas, continuando na temática que vocês falaram em arte, etc., eu quero fazer um convite a todos, agora só vou perder o endereço aqui, né? A escola também, achei. A escola Cecília Pereira também, em parceria com o Sérgio Campelo, o artista plástico, tem uma exposição magnífica, com releituras de obras clássicas feitas com os alunos. Tá em exposição ainda, só não lembro o dia, lá na Casa Ímpar, na rua Coronel Rodovalho 23. Gente, tá lindo, os alunos ficaram maravilhados, é uma exposição linda, fez um bem muito grande para eles, eu recomendo. Eu fiquei impactada quando cheguei, acho que são 12 obras, eu não me lembro ao todo o número, mas todas com alunos da escola. A Mona Lisa tá linda, o Narciso tá lindo, tá uma coisa magnífica, é um trabalho muito bom na temática que vocês estão trabalhando, eu recomendo
recomendo ver também, fazer um convite para todos, que amanhã também no Facebook da escola vai ter uma live também com a mesma temática. Mais convites feitos? Vamos para a apresentação do nosso trabalho. É uma honra, antes de mais nada, quero dizer para vocês, da gente chegar até aqui. Para nós da escola Cecília Pereira, agora PEI Cecília Pereira, é muito bom a gente ser reconhecido, porque ela sempre foi, antes de ser PEI, né, a gente, só para entender onde a gente está na Jardim Paranapanema, no meio de São Fernando, então a gente atinge uma comunidade muito sofrida e muito querida por nós. Quem conhece a Cecília Pereira, depois que entra, é meio complexo sair, porque é muito bom trabalhar lá. Eu trabalho lá desde 2007, eu sou Edneia, eu sou professora, antes de mais nada, e estou PCA da área de humanas no momento. Meus companheiros que estão aqui são a Paula, de História, o Zé Roberto, de Sociologia, a Tatiana, de Geografia, e está faltando o seu Fernando, que é muito tímido, de Filosofia, que não veio. Como é que é o nosso trabalho, assim? Partiu da gamificação. Vamos fazer gamificação. Ah, foi fácil? Não, não foi. Primeiro eu tive que lidar com o meu preconceito sobre usar games. Eu falei, ai, nossa, não gosto. Mas aí depois eu me dei a cara a tapa e fui. E como é que a gente chegou nessa ideia? No início do terceiro bimestre, como eu sou PCA, eu ficava ouvindo, porque tem recuperação de português, de matemática, tem reuniões de não sei o quê, de aprofundamento e papapá. Eu pensava, poxa, e humanas? Não tem recuperação nunca? A gente nunca integra nada? Como fica? Eu falei, podíamos fazer um dia desses. Coincidiu que um dia no centro de mídias, num desses ATPCs deles, eles mostraram, que é óbvio para a gente, mas a gente não para pensar, pelo menos para mim, é que essas habilidades de humanas, elas estão integradas desde sempre. E elas vão permeando o sexto, a gente vai retomando em história, geografia, sociologia, filosofia, ao longo de toda a escolaridade das crianças. Eu pensei, poxa, a gente podia fazer um trabalho, já que o português e matemática vão estar voltado para isso, a gente podia tentar fazer uma recuperação na área de humanas. Uma outra coisa que eu sempre pensei também, que eu sempre quis, é que a gente poderia trabalhar junto, toda a área, fazer uma atividade comum, partindo de coisas que a gente conversa, mas fala, poxa, eu trabalhei no outro bimestre, eu trabalhei isso também, mas a gente nunca conversa para trabalhar junto. O PEI deu essa oportunidade para a gente, porque a gente fica mais próximos uns aos outros, então a gente consegue conversar mais. Não significa que foi fácil. Então aí eu pensei, então primeiro eu pensei sozinha, eu quero fazer recuperação em conjunto, queria juntar todo mundo, como? Com a gamificação. Por que eu pensei em gamificação? Porque a professora Tatiana, ela conseguiu fazer um escape room para o terceiro ano da escola e ela teve um êxito maravilhoso. A gente falou, poxa, isso pode ser um caminho. E eu lancei para esse meu grupo maravilhoso a ideia da gente fazer esse projeto. A gente, no início, o pessoal até ofereceu um pouco de resistência às outras áreas, quando a gente falou que ia fazer isso em conjunto. Tá, na minha cabeça ia dar trabalho, quando eu propus para todo mundo, vocês sabem onde a gente está se metendo? Falei, não, sabemos, vamos junto, estamos juntos e vamos conseguir. Sofremos um pouquinho não, um tantão, mas seguimos em frente. Qual foi o processo do projeto? Ele foi longo. Quando eu tive o insight, foi no início do terceiro bimestre, quando lançou a ideia da recuperação que está acontecendo, né, para português e matemática. Logo nas primeiras semanas, eu fiz a proposta para todo mundo, e a gente ficou trabalhando 2 meses, ou seja, o bimestre inteiro, para fazer a recuperação final do terceiro bimestre. Como? O que a gente queria fazer? Integrar as habilidades. Quais? As do terceiro bimestre. Então, o que a gente fez? Várias e várias reuniões, vários e vários ATPCs. Foi assim, sentamos um belo dia e fizemos. Não. Discutimos muito, porque todo mundo apresentava as habilidades do terceiro bimestre, a gente fechou ali, senão a gente fosse fechar no ano todo, não ia dar certo. Falou assim, vamos entrar nesse quadrado, para ver o que a gente consegue fazer nesse quadrado.
são 4 habilidades essenciais, né, que o Estado elencou. É muita coisa para a gente trabalhar junto. São só 4, mas são muitas, porque a gente tinha que casar as ideias, casar essas habilidades. Então, o nosso processo foi de apresentar essas habilidades, cada um apresentava no início do bimestre, porque a gente estava fazendo uma projeção de trabalhar ainda, então a gente ainda não tinha começado a trabalhar, então era uma projeção das habilidades que a gente ia conseguir alcançar satisfatoriamente, ou pelo menos tentar, né, com as crianças, porque falando da onde a gente vem, a gente tem uma dificuldade de acesso muito grande. Celular, internet, o acesso a eles, a internet é uma coisa complexa. Então, a gente parte dessas tem essas dificuldades até hoje com eles ainda. E eu sempre brincava com eles, a Tatiana vai saber que era uma viagem. Viagem por quê? Como é que a gente casa as habilidades? Como é que a gente encontra um meio termo, um caminho? A gente lia uma, lia a outra, fala, mas onde a gente se encontra? Como a gente se encontra? Então, a gente foi definindo temas, mais ou menos, como a gente poderia trabalhar. Mas como é que a gente chegou lá no fim? Primeiro, todo mundo apresentou todas as habilidades. História, geografia, filosofia, sociologia. O que vocês vão trabalhar? Habilidade e tema. Habilidade e objeto do conhecimento, né? Para a gente ver como casava. Então, apresentamos todas. Tá, então vamos casar qual? Essa com essa a gente consegue, essa com essa a gente não consegue. E foi uma discussão de nós 5, sempre. Então, o pessoal de sociologia, o Zé de sociologia e geografia, que ele dá aula para o 6º e para o 7º ano de geografia também, a gente ficava auxiliando com os outros. Como é que filosofia casa com história aqui? Como é que geografia casa com... A gente ficou, nós todos, quebrando a cabeça ali. Foi um trabalho muito gostoso de fazer. Isso, a gente já é próximo, mas aproximou mais a gente ainda. E viagem, porque quando a gente pensava, por exemplo, um dos temas era a globalização no 7º ano. E falei assim, mas como assim globalização? Eu lembro da cara da Tati. Porque a Paula falou assim, eu vou falar de grandes navegações nesse tema. Eu falei, pai, então se globalização, grandes navegações, a gente consegue juntar o primordial da grande... Enfim, a gente ia nessa de tentar... juntar uma coisa com a outra nesse sentido. No ensino médio, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar, no primeiro ano do ensino médio, o tema era sustentabilidade. Foi, né, sustentabilidade. Eu estava trabalhando feudalismo. Como é que eu chegava nisso? Como é que a gente criou as histórias? Então, foi um processo grande, difícil de fazer, prazerosíssimo de fazer, porque as etapas, como vocês distinguiram aqui, eu não sei se, depois aqui a gente tem as fotos dos games que a gente fez para vocês, mas ela partiu da necessidade de integrar a área de humanas, pensando em mais tarde integrar toda a escola, porque a gente falou, vai que não dá certo, vai que a gente não consegue fazer, vai que, vamos começar no pequeno, que era um grupo menor, nós somos um grupo menor na escola, o grupo de exatas e de linguagem são mais professores, eu falei, vamos começar num grupo pequeno, e mais tarde, quando a gente saber como faz, mais ou menos também, né, a gente passa para os outros. E a gamificação, a gente escolheu por 2 motivos. Aliás, 3 motivos, me corrijam e me ajudem vocês aí. Um, que a Tati tinha conseguido atingir um grupo interessante da escola, ela conseguiu o engajamento. Uma coisa que a gente ouve nesse momento de pandemia é buscativo e engajamento, buscativo e engajamento. Então, a gente busca sempre atividades para tentar chegar nesse lugar de engajamento. Então, partimos para a gamificação a partir daí também, dessa experiência exitosa da professora Tatiana. E também que o jogo é o universo deles.
Então, da gente chegar neles de uma forma mais leve, eles não perceberem que eles estão aprendendo, quer dizer, eles percebiam que estavam aprendendo, porque para mudar de fase, para sair do lugar de onde eles estavam, eles precisavam de acertar a questão. Deixa eu ver o que mais. Eu vou contar para vocês que foram várias reuniões. Depois das habilidades, como é que a gente faz? Depois do como é que a gente faz, decidimos como faremos. Depois de decidirmos como faremos, o mais fácil foi fazer as questões. Depois a revisão das questões. Depois a organização dos jogos. Demorou muito tempo mesmo. Ou seja, o bimestre inteiro a gente ficou por conta disso. Vocês querem falar dos jogos agora, Paula e Zé? Quer que eu fale um pouquinho, Edneia? Pode falar, Tati. Então, boa tarde a todos. Assim como a minha coordenadora agradeceu também, faço as palavras dela as minhas. Agradeço o espaço, o destaque, né, a gente poder mostrar o nosso projeto, que foi uma estratégia que deu muito certo na nossa escola, né? Adaptada à realidade dos alunos, como a Edneia disse. E num dos ATPCGs, uma reunião geral que a gente tem, né, dentro do PEI, o nosso coordenador Anderson, ele falou um pouco, brevemente, assim, dessa estratégia da gamificação, e aí eu fui atrás, né, falei, nossa, o que será que é isso, né, gamificação, será que eu vou ter que pegar um jogo de computador, vou aplicar, mas como que eu vou colocar isso para os alunos, né, como é que eu vou aproximar da realidade deles? E aí eu comecei a procurar, né, o Scratch, que é um aplicativo, comecei a ver outros jogos que eu vi que engajavam os alunos mais, que não eram viáveis à realidade da nossa escola, até que eu consegui chegar nessa gamificação aplicada para os formulários. E aí, a partir daí, eu apliquei numa atividade para a terceira série do ensino médio, né, cuja habilidade era extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos, e eu pedi uma devolutiva para eles. Eu falei, olha, gente, e aí, vocês gostaram? Como é que foi? A gente adorou, professora. Está muito fácil, muito simples de compreender. Então, essa dinâmica, essa estratégia da gamificação, ela nada mais é do que aplicar a lógica, né, dos jogos em situações do cotidiano mesmo, dos alunos. E isso a gente fez, né, a gente conseguiu com que eles lessem, eles não paravam para ler as atividades, a gente colocava as atividades em formulário, muitas vezes de forma, em questões abertas, né, e eles não paravam para prestar atenção naquilo ali, então respondiam de qualquer jeito. Com a estratégia da gamificação, que é você avançar no jogo através, né, das recompensas que você vai adquirindo, a gente fez com que os nossos alunos parassem, lessem, entendessem que era o nosso objetivo, o nosso foco. Então, eles sabiam que para avançar no jogo, eles tinham que ler aquela pista, que era aquela questão, a questão funciona como uma pista, né? E passar daquilo ali. À medida que eles fossem avançando, que ia ficando mais difícil, eles iam conseguindo avançar no jogo até conseguir conquistar a chave para sair da sala. Então, eles gostaram muito, porque eles se sentiram desafiados, né? Eles gostaram porque tinha muito GIF dentro do jogo, que é uma realidade que eles, né, que é uma ferramenta que eles usam bastante, até em conversas com a gente aqui no WhatsApp. Então, foi uma estratégia que deu muito certo. E essa terceira série foi uma série que surpreendeu a gente, porque era uma série que tinha, assim, até então, praticamente zero engajamento, não devolvia, sequer se comunicava com a gente. Então, a partir disso daí, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia que funcionasse, chamasse a atenção deles, né? Para que eles começassem realmente, de forma qualitativa, não só quantitativa, a fazer as atividades, né? Porque a gente não queria só, 10, 15 fizeram, a gente queria que eles aproveitassem, tivessem um aproveitamento daquilo. Então, a gente percebeu que através dessa estratégia não só do escape room, mas do bingo, do quiz, a gente conseguiu esse engajamento dos alunos. E deu muito certo na nossa escola. Isso, e é importante a gente lembrar também, assim, nossa, que plataforma que vocês usaram? Google Forms. A gente fez tudo através de formulário do Google. E é uma coisa que a escola
buscando de novo a busca ativa, o engajamento. Desde o segundo bimestre, a gente adotou os formulários como forma de levar atividades para eles. Então, também, junto com isso, no terceiro bimestre, eles já estão, eles já conhecem formulário, então eles não é nada estranho para eles já estão acostumados com isso. Tanto que agora na AP que mandar, falou assim, mas qual link? Cadê o formulário? É alguma coisa parecida? Eu falei, não, é diferente. Então, eles já estão habituados, apesar da dificuldade de acesso que tem, etc., os que têm acesso já estão descolados com isso. Com os formulários que a gente usou para fazer esses games. E a gente dividiu por faixa etária. Não foi o mesmo estilo de jogo para todas as séries. Você fala um pouco agora, Paulo? Falo. Eu e o Zé, que somos os professores de História e Geografia aí do sexto, a Tati também do sétimo, né? A gente, muito por uma ideia da Tati também, pensou no bingo invertido, porque aí a gente, qual foi o processo? A gente criou, depois de discutir as habilidades todas, a gente criou as perguntas, né, das disciplinas, e aí a resposta correta, a gente pegava uma imagem e aí a gente formou uma cartela de bingo mesmo, né? Então, o aluno começa o jogo com a cartela e conforme ele vai acertando as perguntas, ele vai marcando, né, as imagens do bingo até o final, que aí ele ganhou o bingo, né? E é interessante porque, né, como a Edneia falou, a gente viu a maneira que ele não só ia dar um chute, assim, né, mas ele ia aprender, porque se ele errasse, ele era direcionado para uma outra página, onde tinha uma dica para ele retomar, e aí quando ele acertasse, ele passava para os outros níveis aí, né, para outra rodada do bingo. E as imagens também, né, o Paulo? E as imagens também, como a cartelinha era toda com imagens para ele marcar, as imagens também davam uma dica. Então a gente dava direcionadinha para eles assim, pensarem um pouquinho, falar assim, nossa, o que será, o que não é? Fazer essa associação também. Exato. No sexto ano, né, a gente partiu, né, do trabalho de geografia com tempo e clima. E aí, em história, a gente estava trabalhando história antiga, estava saindo de Egito, falando um pouco de Grécia, da democracia grega, né? Mas aí é interessante porque quando a gente está falando de Egito, de Grécia, o tempo, o clima, o relevo, ele se relaciona muito com as atividades econômicas que esses povos, né, desenvolveram e tal. Então, a gente partiu, né, foi o nosso ponto de contato aí, que a gente encontrou, e para chegar, para falar em algum momento também de democracia grega, né, democracia ateniense. Do sétimo ano, como a Edneia falou, foi globalização, mas o Zé pode explicar um pouquinho melhor? Sim, o sétimo ano a gente, através das habilidades, né, a gente trabalhou em história as grandes navegações e a globalização. Então, a gente fez esse recorte, né, século XV até os dias atuais, e fazendo uma analogia, né, entre o que foi e o que é. Porque, às vezes, quando você fala em globalização, contato entre povos, entre continentes, culturas, eles acham que é uma coisa muito recente, que é hoje, Facebook, né, as plataformas que propiciam esse contato, né? Mas aí a gente, através da temática, a gente colocou ali que nas grandes navegações, século XV, já havia um comércio, né, que abarcava os continentes. E aí a gente começa ali falando que o Brasil foi inserido nessa rota comercial global através do Brasil colônia, né? E o primeiro produto que foi explorado aqui, o pau-brasil, depois a gente vai para o açúcar, tráfico negreiro, né? E aí a gente vai sempre trazendo e comparando, às vezes na sequência das questões, falando, as grandes navegações eram feitas por caravelas, hoje a era da informação,
né? Então, também brincando com essa questão de tempo e espaço, o tempo que a caravela demorava para percorrer um espaço e ter o contato com outras terras, hoje ele clica, né, no celular, ele já vê o outro lado do mundo. Então, é para ele ver que, num período pequeno da história, o quanto, né, se transformou essa questão da transação de mercadorias, disseminação da informação, né? Então, é um espaço em que eles pudessem ver, ao mesmo tempo, o presente, mas fazendo sempre referência ao passado. Então, as imagens que a gente colocou, elas iam dialogando com essa resposta, para não ficar só aquela coisa muito tarimbada, né? Do índio, do negro, da caravela. Não, ele olha a caravela, mas hoje ele também olha o smartphone, né? Ele sabe que na caravela não transportava somente mercadorias, mas também foi transportado escravos. Hoje não são escravos, mas as pessoas trabalham em diferentes lugares do mundo porque os serviços são globalizados, né? Então, o nosso objetivo é esse, trazer a habilidade que está dentro do currículo, mas também para o nosso cotidiano e envolvendo história e geografia, né, em todas as suas dimensões. Aí o 8º e 9º ano, acho que a Tati ou a Edneia pode explicar melhor. Isso, e as opções por bingo, por exemplo, para o 6º e para o 7º ano, foi por ser mais rápido, por eles serem menores, eles não iam ter tanta paciência de ficar lendo e de ficar interpretando tanta coisa assim, para ter a recompensa mais rápida, de certa forma, né? A recompensa é o acerto. No 8º ano, a conversa foi sobre economia e sociedade, né Paula? Política externa do Brasil, que a Paula estava trabalhando independência, se não me falha a memória, já vai puxando a habilidade aqui, me foge. E geografia, Tati, estava... Geografia foi a Guerra Fria, né? Depois da gente achar os pontos em comum aí entre as disciplinas, a gente fez o escape voltado na 3ª série, né, do médio. A gente fez o escape da Guerra Fria, né? Foi. E no 9º ano a gente usou o quiz. O quiz porque mais rápido ainda. No bingo eles usavam as imagens de maneira mais direta para fechar a cartela rapidinho. No 9º, 8º e 8º ano a gente optou pelo quiz por ser um jogo de pergunta e resposta mesmo, simples e mais objetivo. O tema do 9º ano foi desenvolvimentismo e industrialização do Brasil pós-guerra. A gente tinha fotinhos com indicações do que era. Eles gostaram até, eles se surpreenderam que a gente tem um 9º ano que estava tão... A gente ainda tem, né? Mas difícil de engajar, mas com esse joguinho eles deram um feedback interessante para a gente. Foi bem legal, a gente conseguiu. E com o 8º e 9º ano, a gente optou pelo quiz por ser rápido, porque eles não estão com paciência, né? Essa idade não quer muita coisa. Para o ensino... Diga lá. Não, vale falar só, acho que lembrar que eles gostam muito, os nossos alunos, de quando a gente usa recursos visuais nas atividades. Então, se a gente usa foto, desenho, usa vídeo, isso é um outro aspecto que engaja bastante os alunos e faz a diferença na hora da realização das atividades. Eles gostam muito de ver aquilo que eles estão lendo. Então, dentro dos jogos, todos os jogos, né, tem imagens, tem os GIFs. Então, foi isso prendeu muito a atenção dos nossos alunos também. E para o ensino médio, a gente já estão maiorzinhos, tem um pouquinho mais de paciência, a gente optou por escape rooms. Então, o que mais chamava a atenção deles era a história que a gente criou em torno de cada escape. O tema do 1º ano era sustentabilidade. Só que quando a gente estava naquelas reuniões, juntando habilidades, a gente pensava, como a gente vai... Eu, por exemplo, em história eu estava em feudalismo, a Tati estava numa outra habilidade. As habilidades conversavam, mas a gente não conseguia juntar. Assim, que história? Porque no escape room a gente precisa criar desafios, precisa de criar uma história para eles, a cada fase, ir mudando de fase, né? Então, o desafio do escape é criar uma história.
E a gente dividiu a viagem em quem ia criar o que ali, né? Eu fiquei por criar a história sobre esse tema. E eu, como a gente não está conseguindo muito chegar em algum lugar, eu falei, vou criar um buraco de minhoca, eu vou caindo em cada lugar, pensando na sustentabilidade. Então, eu criei dois personagens, foi um cachorrinho e uma menininha, que eles viam a Terra se acabando e buscavam respostas de como sair desse momento que eles caíram. E a historinha contava, cada sessão era uma parte da história, e para mudar de sessão, eles respondiam as questões referente ao tema. A gente teve um feedback bem legal. O segundo ano o tema foi trabalho e gênero. Aí a Paula e o Zé falam um pouquinho. O segundo ano, a temática, né, trabalho e gênero, como a Edneia falou, né, para criar o jogo a gente precisa de um script, né, uma referência. Aí foi dado aquele filme Enola, como um eixo, né, como uma inspiração do como a gente iria construir a história. Então, a gente não logicamente, que não relata a história fidedigna, né? Por causa da questão até do plágio, né? A gente pega aquela inspiração e vai em cima daquele eixo ali. Então, a história começa falando, né, da avó, da mãe e da menina. E é o diário da menina que vai ser lido pelos participantes. Então, quando o aluno coloca o nome dele na atividade, ele automaticamente desata o nó do diário da menina. Aí começa a construir a história. Então, ela também tem um recorte, né? Ela vai da Revolução Industrial até os direitos políticos das mulheres, agora com a Marielle Franco. Então, é toda uma construção da Revolução, o palco é Londres, Inglaterra, aí fala, né, da construção dos direitos trabalhistas, da construção da mulher, né, no mercado de trabalho daquela época, depois vai, inspirado no filme Enola, a briga pelos direitos políticos, direito ao voto das mulheres. Aí a gente entra na nossa temática assim, mais local, mais Brasil, né, que é mais próxima também da vida do aluno, de saber da questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, o assédio moral e assédio sexual que ela recebe, a dupla jornada. Então, a gente foi navegando nesse campo entre o direito trabalhista e a situação da mulher dentro desse mercado de trabalho, que é uma coisa que não é recente, né? Na verdade, ela é muito antiga, mas que permanece até hoje como um ponto de luta, um ponto de que a gente ainda tem que desenvolver muito, tem que evoluir muito, né, na questão da igualdade de gêneros no mundo do trabalho. Acho que a Paula tem mais a enriquecer aí com a discussão. Não, acho que assim, só deu um trabalho muito grande a gente fechar a história, né? E eu acho que isso foi o legal do nosso trabalho, né? Que a gente foi se ajudando a cada momento ali, né? Tanto na hora de fazer o trabalho ali no formulário, porque a gente tem que criar várias sessões e ir levando o aluno para uma outra sessão. E também na história, assim. Mas acho que era só isso mesmo. Você explicou bem já. E o terceiro ano, né? Que a Tati vai falar? O terceiro ano é da Tati. A terceira série do ensino médio, a gente desenvolveu uma história, né, no contexto da Guerra Fria. Ela se passa na década de 60, com um agente da CIA, que é capturado pelos soviéticos, né? Ele tem planos, ele quer roubar os planos do foguete para construir lá nos Estados Unidos para vencer a corrida espacial. E aí, dentro desse contexto, eu desenvolvi a história e tinha que linkar essa história com as perguntas que funcionavam como as pistas. E dentro dessas perguntas, eu tinha que colocar cada uma das habilidades das disciplinas. Então, em história, né, que falava propriamente das características da Guerra Fria, em geografia, eu tinha que mostrar a distribuição espacial dos países da África, em sociologia,
tinha que mostrar o conceito geral de Estado, suas formas, e filosofia relacionar a liberdade política por meio da mediação aí do conceito de democracia. Então, assim, a gente vê esse tipo de jogo, a gente pensa que é muito fácil. Na hora que a gente começa a construir, que tem toda a história, e essa história ela tem que linkar com as perguntas, e ela tem que fazer sentido para aquele aluno, a gente vê que é um processo, assim, que apesar de trabalhoso, ele é muito gratificante quando a gente consegue atingir o objetivo final, né? Que além do engajamento, é você ver que o seu aluno está entendendo de uma forma divertida, lúdica e muito fácil. Então, a gamificação para a nossa escola, ela trouxe um ganho enorme, assim, né? Não só em termos, de novo, você repetitiva, não só em termos, né, quantitativos, de devolutivas, mas em termos de aprendizado mesmo. A gente conseguiu fazer com que eles aprendessem de uma forma muito divertida e muito fácil, de fácil compreensão para eles, né? Isso. E os formulários, e só lembrando de novo, assim, nossa, a gamificação é sempre com formulários. E partindo dessa ideia, a gente depois, nas outras semanas, também continuou junto, fazendo atividades em conjunto, porque a gente percebeu que, para a nossa escola, isso fez diferença. Um formulário só para 2 disciplinas no fundamental e um formulário só para 4 disciplinas para eles fazerem, a gente conseguiu trazer um pouco mais para a gente. E a gente conseguiu, na buscativa, né, a Edneia gravou vídeos para os grupos de sala, né, assim, que foi um diferencial também, porque antes só estavam sendo disponibilizados os links, olha, link da atividade tal, né, de disciplina tal. E aí a Edneia vem e ela faz uma sinopse dessas histórias todas, né, desses jogos, do quiz, do bingo, ela dá uma prévia para os alunos, né, então ela desperta ali uma curiosidade, e aí eles começaram a procurar, né, para fazer atividade. Então foi uma estratégia diferenciada, que a gente de humanas teve também, que a gente plantou uma sementinha ali, e depois os alunos foram lá para fazer as atividades. Então a nossa buscativa consistiu nisso, né, vamos gravar um vídeo para que eles vejam um pouquinho o que é, mas a gente não vai falar como é essa atividade, eles vão ter que entrar para poder ver. E aí, isso daí despertou a curiosidade. Muito bom, Tatiana. Tatiana, Edneia, Paula, Zé, perfeito. Na verdade, não sei se vocês querem passar alguma coisa sobre a gente deixou lá no PPT também o link de vocês, para quem quiser conhecer o trabalho, né? Mas se vocês também quiserem passar, sem problema nenhum. Mas... É que o legal é jogar. Se vocês não entendi. O legal é jogar. Depois, se vocês quiserem jogar, a gente passa os links para vocês. Então, isso é legal. O legal é jogar junto, é verdade, junto com os alunos. Sim. Perguntas disparadoras. Isso, é mais fácil. Você pode ler para mim, por favor, Rô? Sim, aí tá. Como foi o processo de buscativa na escola de vocês? Como colaboraram? Segunda, pensando nas habilidades gerais da área, como foi o planejamento nesse período de aula não presencial? Terceira, como planejaram o processo avaliativo dos projetos? Tá, agora apareceu para mim. Então, na verdade, vocês já responderam, né, gente? A gente vê no centro de mídia, né, estamos aprendendo junto com eles, que existem essas perguntas que a gente faz no começo das aulas com os alunos, não que vocês sejam nossos alunos, né? São nossos mestres aí, né? A gente está super aprendendo. Mas eu acho que quando você falou de busca ativa, do trabalho do Aníbal, né? Que eu não preciso nem falar, né? O aluno foi buscar, levou o desenho, ele trabalhou no quadro, quer dizer, tudo está englobado, né? Se a gente falar de porcentagem, né? Porque a gente fala muito assim, com os PCs de vocês, quanto por cento de aluno tem? Eles estão faltando demais, mas esses que estão vindo, olha a produção que essa molecada está fazendo, remotamente ou presencialmente agora. Então, a gente tem que dar valor, né? Dar valor no que a gente conseguiu, e olha que vocês conseguiram, né? As 2 escolas. Então, a gente pensa em habilidade, olha a interdisciplinaridade do Aníbal, olha as habilidades conjuntas da área de humanas, que show de bola. Gente, isso é o novo currículo,
se a gente lê o novo currículo, até que enfim, Ave Maria, Pai Nosso, a gente vê que ele está todo agora, todo, como fala, juntinho, ele foi feito para que tenha uma sequência e não um monte de habilidade repetida, né? E o planejar para o avaliativo, a avaliação, gente, eu acho que a avaliação que a gente tem de um projeto, como que a gente avalia um projeto, onde tem participação, onde tem busca ativa, onde tem pesquisa, onde tem pré-iniciação. Então, desculpa, mas eu acho que eu nem necessito perguntar para vocês isso, né? Porque arrasaram mesmo. Estou falando por mim e pela minha equipe que está muda hoje. Não, agora acho que eu consegui. Mas o que eu ia dizer é que, na medida que eles iam apresentando, eu já fui sentindo que as respostas foram vindo, né? Então, como que estava o processo de avaliação, eles já comentaram sobre a escolha das habilidades e como interrelacionar e criar um projeto do micro para o macro, como que foi esse processo de busca ativa. Então, a própria professora colocou, né, o terceiro ano que estava um pouco sumidinho, aos poucos foram surgindo por conta dessa nova estratégia. Então, eu achei que tudo foi sendo conduzido. O Afro-Aníbal, que foi estimulando essa parte cultural e o engajamento dos alunos, eu acho que as respostas foram surgindo no movimento da apresentação deles. Foi muito legal mesmo. E o que a gente percebeu é que o que é diferente é o que chama atenção, né? Não adianta. Né? O que a gente remotamente poderia fazer com essa molecada? E agora, né, esses que estão voltando, né, a gente espera que venha, né, que essa vacina saia mesmo, o ano que vem, que vai ter essa retomada, né, nós vamos ter 8 bimestres aí, a gente vai retomar tudo isso, vai ficar muito melhor, né, com a carinha deles, com o jeitinho deles, né, então eu acho que foi muito produtivo mesmo, e queria agradecer a turma do Aníbal, a turma do Cecília de coração. Obrigada pela presença, parceirada, né? São parceiros assim, né? Até coraçãozinhos, queria jogar um monte. Verdade. E até os meninos que falaram que tinha, né, José? Vergonha, falaram, fiquei tão feliz que você está aqui. Viviane. É uma gratidão de verdade. E aí vocês querem perguntar uma escola para outra? Querem falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma observação, Viviane. Pois não, Eliane. Além dessa grandeza, né, dos dois trabalhos, eu acho um ponto importante a questão da interdisciplinaridade, porque o que constitui a interdisciplinaridade? A primeira coisa é o professor se abrir para aprender com outro professor. Então, eu achei tão bacana quando vocês disseram no cafezinho, né? A gente discutia a habilidade, né? A estratégia. Então, isso é o coração da interdisciplinaridade, né? Não é simples integração de conteúdo, mas a interação do professor, quando ele se abre para aprender e ensinar, né, o outro colega. E essa disposição de tempo, de poder e compartilhar e aprender com o outro. Olha, parabéns, maravilhoso, né? Queria muito ver tudo isso que vocês disseram, né? Vocês vão disponibilizar os links para a gente e pode ter certeza que eu vou assistir e participar do que puder desse trabalho, porque eu acho que é o orgulho, né? O orgulho de ser brasileira e o orgulho de ser professora. Obrigada, gente. Eu posso comentar? Quer falar alguma coisa? Vai lá, Lê. Então, é justamente isso que a gente queria até encerrar assim, a nossa fala um pouco, no sentido desse processo assim, que a gente achou que foi muito construtivo, muito bacana na escola, esse processo de cooperação e de interação entre os professores. Porque daí um ajudava o outro. Como que a minha habilidade, a minha disciplina pode interagir com essa temática étnico-racial? O que eu posso fazer? O que vocês me indicam? Então, houve muito esse processo de interação e de ajuda mútua.
o que foi muito bacana. E além disso, dessa ajuda, dessa cooperação, a gente acaba aprendendo muito mais coisas, né? Porque você acaba saindo um pouco da sua área, digamos assim, aprendendo coisas de outras áreas que vão colaborar também com a sua área. E para o aluno isso é um ganho gigantesco, né? Porque ele acaba vendo meio que a totalidade daquele objeto, daquele fenômeno, daquela coisa que está sendo discutida e que está sendo trabalhada. Muito bem, Lê. Mais alguém, pessoal? Só? Então é gratidão. Vai, Tati. Pode falar. Eu gostaria de falar, assim como o Leandro disse, né, é muito gratificante para nós as devolutivas que nós recebemos dos nossos alunos. Quando você faz uma pesquisa de satisfação ali no formulário, vocês gostaram, o que vocês aprenderam. Então, você vê aquele aluno que ele não dava as caras em atividade nenhuma, e de repente ele aparece e fala, olha, gostei muito, quatro disciplinas num formulário. Então, assim, é uma forma muito dinâmica dele aprender, né? A gente vê a realidade dos nossos alunos no CC, eles não têm condições de ter um PS5, um videogame de alta tecnologia, e aí a gente consegue disponibilizar uma tecnologia para eles com a qual eles já estão acostumados, né? A mecânica eles já estão acostumados. Então, assim, foi uma forma muito barata, muito simples, mas que fez toda a diferença, e isso, como profissional, deixa a gente extremamente feliz, né? É muito gratificante, você vê que as noites em claro que você passou para construir um jogo, né? As reuniões que você falava, poxa, mas o que essa coordenadora quer falar? Essa mulher fala, vamos juntar habilidade, você não consegue ver, e aí no final você vê né, o resultado de todo esse trabalho, né, que estava no campo ali de vamos tentar, vamos fazer uma tentativa, mas a gente vê que realmente surtiu efeito para nós, professores, é muito gratificante, né? E a gente aprendeu, né? A gente foi atrás também para aprender a mexer com essa ferramenta. Então, não foi uma coisa que a gente já sabia, então vamos fazer daquele jeito. Não, foi uma coisa nova para nós também. A gente também aprendeu muito, né? Sim. Muito bacana. Vivi. Oi, amor. Só para pontuar também, é que eu fiquei muito feliz também que uma mãe de um aluno, ela chegou a me inscrever, um aluno do 7º ano, e ela agradeceu pelo que o filho dela estava aprendendo e que ela estava aprendendo junto com o filho. Porque ela falou que na época que ela estudava, ela não aprendeu esse contexto. E ela falou, olha, professora, obrigada pelo que a senhora está ensinando, porque eu estou aprendendo junto com meu filho, né, uma mãe do 7º ano, porque eu passei a questão das mulheres negras, passei uma África antes dos portugueses, e ela falou, na minha época eu não aprendi isso na escola, e eu estou aprendendo agora com o meu filho, porque ela estava acompanhando. Então, também, os pais também, né, estavam passando a ver esse contexto de África, a questão étnico-racial, sobre uma outra perspectiva, e isso também foi muito gratificante para a gente. Ótimo. Muito bacana. É formativo para todo mundo, né? E para a gente também, vocês comentaram sobre o processo de colaboração na escola, a abertura desse momento para vocês estarem aqui com a gente é muito rico, porque amplia ainda mais as possibilidades para o colega da outra escola tirar uma ideia daqui e falar assim, não vai ser fácil, mas eu vou tentar, porque se eles conseguiram, a gente consegue, né? E colocar vocês em contato entre vocês, né? Porque aqui tem a apresentação, o nominho de vocês, nós temos o grupo, e aí a gente já viu um movimento de alguns professores pedirem dica para outros. Eu acho que quanto mais a gente conseguir ampliar isso, que eu acho que esse é o ponto positivo da tecnologia, né? Ela reduz esses espaços e coloca a gente em contato com pessoas que a gente nem imaginava, né? Que estavam fazendo um trabalho tão rico, tão bacana. Eu acho que isso a gente tem que ampliar e explorar ao máximo, assim, para o benefício, né, dos nossos alunos. Então, eu achei bem bacana. E a gente vai para o momento chamego agora. Isso, vamos conhecer mais trabalhos aí. Aqui é o certificado de vocês. Na verdade, é um obrigada, né? Um obrigado de participação. Aqui é o momento chamego, né? Que vocês estão participando com a gente de maneira síncrona, né? Vai ser assíncrona para os professores. Então, é um agradecimento de coração. Desde que a Viviane tem comentado da participação, a gente ficou muito animada e a gente pensou assim, não, vamos ampliar o máximo possível para eles trazerem essas experiências
que é muito rico, né, como eu falei, para os outros professores das outras escolas verem e, de repente, se motivarem por aspectos, assim, essa questão da gamificação sempre fica muito forte nas avaliações quando a gente coloca do nosso ATPC, como fazer, como trabalhar, e aqui vocês detalharam e descreveram, ou até a questão da mostra cultural, né, como estruturar isso em uma escola. Eu acho que esses caminhos do como, é sempre os meandros aí que os professores buscam bastante quando assistem o nosso ATPC, ou da rede também, que eu acho que tem um momento muito teórico e também sempre tem a parte de sugestões práticas, né. Que é o momento chamego, né? Divertido isso, toda vez que a gente põe, toda vez a gente dá risada, porque a gente pôs a música chamego, né, a Thalita colocou, eu falei, Thalita, tá muito morta essa música, vamos pôr ritmo de funk. Ela achou o ritmo de funk, gente. E eu achei uma versão ritmo de funk, é isso aí. Falei, pelo amor de Deus. Pessoal, além da colaboração de vocês, na última avaliação tem aquele espacinho lá para o professor colaborar com uma boa prática, uma atividade pedagógica que desenvolveu e que sentiu que deu muito certo. E aí os professores compartilham imagens, vídeos, pequenos vídeos, ou alguma apresentação em PPT. E aqui o professor Carlos Antônio Costa Almeida, ele mostra a atividade pedagógica, é o professor do Tomás Alves. Ele pensou essa atividade para o segundo ano do EJA, agora do segundo semestre. Ele é professor de Filosofia e Geografia, e ele pensou em trabalhar o rap da felicidade. Então, aí ele colocou o rap, né? E depois ele faz o desenvolvimento dos exercícios para uma interpretação. E aí tem a foto, e aí ele compartilhou com a gente esse daqui. Pode passar, Rô, por gentileza. Aqui nós temos a professora Daiane Dias, ela está atualmente na Escola Dora Maria Maciel de Castro Canso, foi atividade para o 7º ano, que ela está trabalhando a questão do escravismo antigo, né? E aí a distinção entre o escravismo antigo e a servidão medieval. Eu imagino que com esse ATPC ela vai conhecer as ações aí da Escola Aníbal de Freitas, e ela vai poder ter possibilidade de conversar com os colegas para ampliar as possibilidades de trabalho, tendo em vista até o relato da Rosângela, né, que como que ela veio trabalhando e construindo isso para desmistificar algumas questões e para colocar contextos também de enfrentamento disso, de como trabalhar historicamente uma questão mais contextualizada para construir um antirracismo da nossa sociedade atual. Então, muito legal. Pode passar, Rô, por gentileza. Aqui, dicas de leitura. A professora Simone Aparecida Bernardes Loureiro compartilhou com a gente um artigo que chama Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural no Brasil. Uma possibilidade aí para compartilhar estudos dos autores Luiz Fernando de Oliveira e Vera Maria Ferrão Candal. Então, também, né, dando uma dica aí de estudo para os professores da rede que queiram aprofundar mais nessa temática, tendo um respaldo teórico aí bacana. O professor Johnny Borges, de Geografia, também da Escola Dora Maria Maciel de Castro Canso, ele trouxe algumas possibilidades, aí, algumas dicas de trabalhar geografia com jogos. Tem aqui, né, a produção e distribuição desse Fórmula Geo, são 16 jogos de geografia humana, para trabalhar questões de paisagem, de setores de serviço. São jogos que eu imagino que dê para ser trabalhado nos anos iniciais e talvez 6º, 7º ano dos anos finais. Ou, às vezes, situações de adaptação curricular para alunos do público-alvo da educação especial, dependendo do estágio de aprendizagem que os alunos estejam. É interessante vocês darem uma olhada para tentar, de repente, articular com os alunos. E também tem os jogos para alfabetização cartográfica ambiental, dessa geógrafa que chama Tiara Vicchiato. Ela tem essa página, esse blogspot, ela também tem no Facebook várias possibilidades aí de uma metodologia mais ativa para o ensino de geografia. Pode passar, Rô, por gentileza. Aqui
são atividades que somam, né, que para além das especificidades das disciplinas, mas que somam. Então, a professora Gislene Barbosa Fornari, ela mostrou uma foto de uma atividade que chama o Pote da Gratidão. Então, eu imagino que ela deve ter trabalhado aí ações sobre gratidão com os alunos, que eu acho que somam e complementam as demais áreas do conhecimento. E também na API professor Benedito Sampaio, a professora Elizabeth, ela tirou essa foto, né, esse print aqui, alunos da escola participando do sarau, Luiz Gonzaga tocando Asa Branca na flauta, com as professoras Beth de História e Fernanda de Matemática. Então, assim, muito bacana também integrar a questão da música, né, e os professores acolhendo isso e aprimorando aí suas práticas pedagógicas. Pode passar, Rosângela, por gentileza. E aqui a professora, eu coloquei cativando os alunos, é a professora Caroline, eu imagino que é assim que fala, Pires dos Santos, e aí essa brincadeira, né? Hoje tem aula do professor de tecnologia, Carol, aí, mas não tem presencial porque estamos em isolamento devido à Covid-19. Então, os professores que interagiram bastante com seus alunos em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, eu acho que a gente foi percebendo como que esse tipo de linguagem cativa os alunos. Então, eu já tenho aqui no meu um monte de GIF, um monte de, como que chama aqueles outros que a gente utiliza, a gente até brinca sempre. Aliás, quando eu entro num grupo, eu saio catando um monte de figurinhas, né? Figurinha. E aí a gente tem boa segunda-feira, você é excelente, joia para você, e a gente foi percebendo o quanto que essa linguagem é a linguagem deles e o quanto cativa eles. Então eu achei muito legal essa figura que a professora compartilhou. Eu imagino que tenha dado muito certo, assim, porque levar a nossa prática também com humor é muito importante, né? E isso também cativa os alunos. Pode passar, Rosângela, por gentileza. Ah, e aqui nós tivemos 2 materiais que eu fiquei muito curiosa em conseguir acessar, e eu peço para os professores nos enviarem de novo, por gentileza. Um é um vídeo da professora Fabiane Cancian Fantosi de Oliveira sobre heroínas negras brasileiras. Eu fiquei com muita vontade de assistir, mas eu não consegui acesso, eu não conseguia visualizar. E o outro foi o Conexão, do professor Luciano Martins, que eu também não consegui abrir o arquivo. Mande novamente, por gentileza, que a gente ficou muito curiosa. O da Fabiane eu fiquei, assim, muito curiosa em saber o desenvolvimento dele. E eu tô, assim, muito animada que, de repente, da próxima vez eu consiga inserir aqui na apresentação. Pode passar, Rô, por gentileza. E aqui a nossa reflexão final. E aí a foto da maravilhosa. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sou suspeita, porque eu pedi a foto. Falei, põe a foto no final. Porque... Chama lá, a Aries, né? A gente tenha mais, né? Agora, com essas eleições, como o Leandro falou, não é? E que as mulheres, não é? Que as mulheres negras, elas possam ganhar mais vez, mais voz, não é? Mais protagonismo, né? Mas para elas ganharem vez, voz e protagonismo, a gente precisa empoderá-las dentro das escolas, elas precisam ganhar visibilidade dentro da sala de aula primeiro, né? E eu falo que é pela educação, é na escola que a gente começa a criar os protagonismos, né? Então, o professor, ele é o espelho, ele é a figura importante, né? Assim como ela chegou, assim como a Stacy, que foi aquela deputada negra que fez com que a Geórgia criasse o protagonismo daqueles eleitores negros que foram invisibilizados, e ela fez com que eles ganhassem visibilidade, né? Então, sempre tem que ter alguém, não é? Então, como eu falei, nós só mudamos aquilo que nós conhecemos, né? E quem abre o conhecimento é o professor, ainda somos importantes, né? Mais ainda nesse momento de pandemia, mesmo atrás de uma tela. Então, isso é importante. Somos, né? Sim, completamente. Muito obrigada. Muito bom, foi arrasou. Arrasou. Não tinha nem o que falar, porque eu fico apaixonada. Falo que é paixão, nossa, primeira vista. A gente tá apaixonada mesmo. Pronto, acho que é isso, né? Por hoje.
É só, tá? É isso mesmo. Eliana? Meninas? Bom, então eu só tenho a agradecer. Nossa, eu agradeço. Eu também agradecer demais a participação de todos vocês. Foi muito gratificante, foi muito bom o espaço. Aprendi muito com vocês hoje, foi bem legal. Falei, apesar de todos os problemas técnicos, a gente conseguiu fazer o ATPC. Depois a gente vai, logicamente, dar uma arrumadinha se tiver alguma coisa, que eu acho que não tem nada errado. Eu acho que tem que mostrar mesmo que a tecnologia é isso. Esses processos, né? Do que é um processo, não tem jeito, né? Tava tudo certinho, né? Aí chegou no meio, mas não saiu. Estamos aqui, firme e forte, e em meu nome, né? Que sou PCNP da Escola Cecília, assim, parabéns pelo trabalho, e, assim, é um trabalho que eu vou levar para sempre, e vou, logicamente, replicar para todo mundo que eu conhecer. Do Aníbal, assim, eu quero agradecer a Rosângela, que é minha amiga, o Eduardo, assim, a gente já tem um tempo mais de amizade, o Leandro, que eu conheci lá, quando eu era vice-diretora, que é um doce de professor, que não preciso nem falar, que é o meu mestre com carinho, né? Ele me cativou demais, me cativou de verdade, como profissional e como pessoa. O Eduardo, excelentíssimo Eduardo, né? Eu não preciso nem falar. E é isso que eu tenho para agradecer. Mais que isso, eu não tenho nem palavras, porque foi, para mim, um dos melhores. Quando tem bastante pessoa, quando tem roda de conversa, quando tem participação, é o que eu gosto. Isso é humanas, né? Isso que é gostoso. Verdade. A gente está junto. É verdade. A gente tem que agradecer a oportunidade. Fica muito rico, é verdade mesmo. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Obrigada mesmo. Foi uma delícia. Beijo com carinho. Se cuidem, hein? Beijo. Ora viva na